Belfast, Irlanda do Norte. O ano é 1909. Sob um céu de chumbo, o vento fustiga os andaimes de madeira e ferro, arrastando consigo o odor acre do carvão queimado e do metal aquecido. Os estaleiros Harland & Wolff pulsam como um organismo vivo de metal e vapor, um coração industrial que bombeia o futuro para o mar. Todos os dias, milhares de homens atravessam os seus portões, o olhar baixo, o passo pesado. Os seus fatos de trabalho, gastos, são uma segunda pele. As suas mãos, enrugadas pela fuligem antes mesmo de tocarem nas ferramentas. Eles estão aqui para construir algo que o mundo jamais viu: Titanic. Naquele momento, o nome ainda não ecoa com o peso da história. É apenas uma ideia, um projeto ambicioso desenhado em papel vegetal, um emaranhado de números, medidas e cálculos. Mas naquelas linhas traçadas a lápis esconde-se a ambição de uma era, a ambição de dobrar o oceano à vontade humana, de construir o navio maior, mais seguro e mais potente que o homem alguma vez ousara imaginar. O trabalho é incessante, brutalmente ruidoso. O aço é vergado, forjado, rebitado. Cada peça exige força bruta, precisão milimétrica, sacrifício. Os dias sucedem-se, idênticos, marcados pela cadência dos martelos, pelos gritos dos capatazes e pelo silvo agudo do vapor. Pouco a pouco, o Titanic cresce. Ergue-se da lama como uma montanha artificial, um colosso de aço a desafiar os céus. Os jornais começam a tecer a sua lenda. As vozes espalham-se como fogo. Alguns chamam-lhe um milagre da engenharia. Outros, com um orgulho quase religioso, sussurram a palavra que o selará para a história: inafundável. Uma ilusão tecida com aço e arrogância. Por agora, ele é apenas uma carcaça nua, ainda acorrentado à terra firme. Então, chega o momento. 31 de maio de 1911. Sob o olhar de uma multidão imensa, o casco do Titanic desliza lentamente para a água, entre o bramido das sirenes e o aplauso de milhares de almas apinhadas ao longo do cais. É oficial. O gigante nasceu, mas a sua verdadeira história ainda não começou. Nos meses que se seguem, o esqueleto de aço ganha pele e alma. É equipado, finalizado, preparado para a sua viagem inaugural. Mas o seu coração ainda não bate. É uma máquina perfeita, suspensa no tempo, aguardando o seu destino. E esse destino chega com... As docas enchem-se ao amanhecer. O céu está límpido, o ar fresco. Uma maré humana ondula diante do navio, atraída por uma força quase sobrenatural. O Titanic está ali, imóvel, imponente. Quase 300 metros de comprimento, alto como um palácio flutuante. As suas 4 chaminés maciças recortam-se contra o azul. É impossível olhá-lo sem nos sentirmos pequenos, insignificantes. Famílias inteiras unem-se em abraços longos, incertos. Alguns sorriem, outros choram em silêncio. Homens, mulheres, crianças. Quem parte para sempre? Quem acalenta a esperança de regressar? Para cada um, a viagem representa uma promessa diferente. Uma nova vida, fortuna, ou apenas a glória de participar no início de uma lenda. Ninguém a bordo, desde o capitão ao mais humilde dos fogueiros, podia saber que não estavam apenas a embarcar num navio, mas a navegar diretamente para o centro do seu próprio mito. Um mito de orgulho e fragilidade, forjado em fogo e destinado ao gelo. Uma multidão fervilha no cais de Southampton. Um mosaico de rostos, vozes e expectativas, onde se misturam o dialeto do trabalhador portuário e o francês polido da aristocracia.
Ninguém sabe ainda o que o destino lhe reserva. No entanto, todos, naquele momento, fixam o mesmo ponto no horizonte. Um navio, uma promessa flutuante, um sonho de aço e ambição. O RMS Titanic está prestes a iniciar a sua viagem inaugural. As passarelas, pontes frágeis entre o mundo conhecido e o desconhecido, são baixadas com um ruído metálico que ecoa pela doca. Os controlos começam, metódicos e rigorosos. Um a um, os passageiros ascendem. Alguns caminham com o passo firme da certeza, habituados ao luxo e ao privilégio. Outros hesitam a cada poucos metros, erguendo o olhar para a mole imponente do casco, uma muralha negra que parece vergar o próprio céu. É o instante em que o futuro se abre diante do ouro, da esperança e da pura curiosidade humana. Mal se transpõe a soleira, o interior do Titanic revela-se, e é um outro universo. Ninguém, nem mesmo nos seus sonhos mais extravagantes, está verdadeiramente preparado para o que encontra. Quem entra pela primeira classe atravessa corredores amplos, luminosos, revestidos por painéis de carvalho primorosamente esculpidos à mão. As paredes brilham sob a luz de candelabros de cristal e o toque aveludado dos tapetes persas abafa o som dos passos. Cada detalhe, desde os puxadores de bronze polido até os vitrais delicados, fala de uma elegância, de uma ordem e de uma riqueza que parecem desafiar a própria natureza do mar. A sensação não é a de estar num navio, mas sim num palácio flutuante, um grande hotel de luxo ancorado entre as nuvens. E depois, a grande escavaria, majestosa, imperial. No seu centro, uma cúpula de vidro e ferro forjado deixa filtrar a luz natural que acaricia as superfícies douradas e o corrimão de madeira exótica. No topo, um relógio ornamentado, flanqueado por duas figuras alegóricas que representam a honra e a glória a coroar o tempo. Observa tudo. Cada passageiro que a vê pela primeira vez detém-se instintivamente. O murmúrio das conversas cessa. O silêncio, naquele ponto, torna-se quase religioso, uma reverência perante a magnificência da engenharia e da arte. A bordo, as possibilidades são infinitas. Uma sala de leitura exclusivamente para as damas, uma biblioteca com volumes encadernados em pele, uma sala de fumo para os cavalheiros, envolta no aroma de charutos cubanos e mogno. Há um ginásio que desafia a lógica do mar, equipado com os mais modernos aparelhos da época. Um banho turco de inspiração mourisca, um campo de squash, uma piscina de água salgada aquecida. A bordo desta cidade flutuante, pode-se viver dias inteiros sem sentir a mais pequena nostalgia da terra firme. Para muitos, tudo isto é o pináculo do incrível. Mas mesmo nos convéses inferiores, onde viajam os passageiros de segunda e terceira classe, o Titanic revela-se uma maravilha sem precedentes. As cabines são simples, mas imaculadamente limpas, bem iluminadas e ventiladas. Nada que se compare aos porões úmidos e escuros das embarcações do passado. As famílias de imigrantes, vindas de toda a Europa, instalam-se com uma dignidade recém-descoberta. Arrumam os seus poucos pertences, os seus fardos de esperança e abraçam-se. As crianças riem, explorando o espaço limitado com uma alegria contagiante. Os adultos observam o teto baixo e o metal liso das paredes como se tocassem a própria substância de um futuro que ousavam, finalmente, acreditar ser possível. Enquanto isso, na ponte de comando, a tripulação move-se com uma precisão coreografada. O comandante Edward Smith, uma figura imponente com a sua barba branca e uniforme impecável, supervisiona cada manobra.
é o marinheiro mais experiente da companhia White Star Line, o capitão dos milionários. Esta será a sua última viagem antes de uma merecida reforma. Todos confiam nele. A sua presença é uma garantia de segurança, a personificação da fiabilidade. Quando o relógio marcou o meio-dia, as sirenes do navio rasgam o ar com 3 longas e potentes explosões. É o início. As amarras são soltas, cabos grossos como braços que libertam o gigante. As hélices de bronze, cada uma pesando 38 toneladas, começam a revolver as águas do porto, transformando a calma superfície num turbilhão de espuma branca. Lentamente, quase em câmara lenta, o colosso de aço descola-se do cais. A multidão em terra irrompe numa onda de emoção. Mãos que se agitam, lenços brancos que esvoaçam, lágrimas que descem sem controlo. Há quem grite palavras de despedida, quem permaneça num silêncio solene e quem continue a olhar, fixamente, até o navio desaparecer por detrás de uma curva do rio Teste. O Titanic está oficialmente em viagem. Destino: Nova York. Mas ninguém a bordo, do industrialista ao imigrante, pensa no destino final. A mente de todos está cativa do momento. A bordo do Titanic, naquele instante suspenso no tempo, só existe o presente. Um presente absoluto, vibrante de promessas, ainda intocado pela sombra gélida do que o Atlântico Norte lhes reserva. As chaminés cospem um fumo denso, negro, indiferente à grandiosidade do momento que testemunham. As ondas abrem-se perante a proa, o sol filtra-se por entre as nuvens e o mar, vasto e expectante, aguarda. Nos dias que se seguem, o navio fará escala em Cherbourg, na França, e depois em Queenstown, na Irlanda, recolhendo os últimos passageiros, as últimas esperanças. Dali, iniciará a sua travessia do Atlântico, uma viagem de aproximadamente uma semana, cobrindo 4.500 quilômetros. Uma rota que centenas de navios já haviam percorrido, um caminho de água batido pelo aço e pelo vapor. Mas nenhuma daquelas embarcações era como ela, nenhuma era o Titanic. O oceano está calmo. O Titanic avança como um monarca no seu trono, imponente e sereno. A cada nascer do sol, a luz reflete-se no metal imaculadamente branco da superestrutura, criando um espetáculo de brilho ofuscante. Os conveses, lentamente, enchem-se de passos, de vozes, de vida. Os passageiros despertam em quartos aquecidos, mimados por um serviço que antecipa todos os desejos. Alguns aproximam-se imediatamente das janelas para observar o mar infinito. Outros deixam-se embalar mais um pouco pelo movimento subtil do navio. Um embalo suave que promete segurança. O tempo a bordo parece suspenso, encapsulado numa bolha de perfeição eduardiana. A primeira classe habita um mundo dourado. Todas as manhãs, criados de luvas brancas servem chá e café em porcelana fina. As senhoras encontram-se para conversar, passeando pelo convés envoltas em elegantes casacos de pele, protegendo as suas complexões do vento salgado. Os homens reúnem-se na sala de fumo, lendo os jornais do dia, discutindo negócios e política, contando histórias de viagens passadas. Há uma calma aparente, uma segurança construída sobre o luxo e a crença inabalável de que nada pode correr mal. Cada refeição é um evento. Os menus, escritos em francês, apresentam um desfile de pratos num bailado de sabores e formas. Sopas aveludadas, ostras frescas, filés delicados, sobremesas complexas. As mesas são iluminadas por candeeiros discretos. O tilintar suave do cristal acompanha as conversas em voz baixa. E o silêncio é apenas quebrado pela melodia delicada de um piano de cauda. É uma cena que parece eterna,
um fragmento de um mundo perfeito e imutável. No coração do navio, na segunda classe, a vida é mais simples, mas não menos serena. As cabines são confortáveis, as refeições abundantes, a atmosfera mais familiar e descontraída. Muitos passam o tempo a jogar as cartas, a escrever cartas para casa, a passear sob as estrelas. Há menos formalidade, mas não menos esperança. Para muitos destes passageiros, professores, engenheiros, clérigos, esta viagem é o símbolo de um futuro melhor, uma ponte para uma nova vida de prosperidade. E ainda mais abaixo, no ventre pulsante do navio, encontra-se a terceira classe. Ali, o riso é mais alto, a vida mais vibrante. As refeições são partilhadas em grandes mesas comunitárias. As canções ecoam em múltiplas línguas. Irlandeses, italianos, suecos, libaneses, alemães. Todos misturados, unidos pela mesma expectativa febril. As crianças correm pelos corredores estreitos. Os pais falam em voz baixa, agarrando com força os seus documentos, as fotografias, as poucas recordações de tudo o que deixaram para trás. São pessoas que investiram tudo numa única mala, que olham para a América como quem olha para uma miragem no deserto, um sonho de terra e oportunidade. E à volta, o mar, imenso, silencioso, gelado. De dia, a água tinge-se de prata sob o sol, um tapete cintilante que se estende até ao horizonte. De noite, desaparece na escuridão, tornando-se um espelho negro que reflete as estrelas distantes, um abismo frio e profundo. O Titanic avança, sem obstáculos, forte, seguro, gigantesco. Um testemunho flutuante da confiança humana na sua própria criação. Ninguém fala de perigo. Ninguém teme o que a noite esconde. Naquele universo de aço e promessas, o medo era simplesmente inconcebível. Ela é demasiado grande, demasiado nova, demasiado perfeita. Um colosso de aço e ambição concebido para domar o Atlântico, para anular a própria ideia de perigo. E, no entanto, noite após noite, no silêncio da sala de rádio, o éter crepita com mensagens, advertências, relatórios, sussurros de outras embarcações perdidas na vastidão, icebergs ao longo da rota. Mas os dias sucedem-se e nada acontece. O céu permanece de uma clareza imaculada, o mar de uma calma perturbadora. No comando, o comandante Edward Smith, um veterano dos mares, mantém o rumo. A velocidade aumenta. Há um desejo tácito, uma pressão silenciosa para chegar a Nova York antes do previsto, para demonstrar que o Titanic não é apenas o maior, mas também o mais veloz. A cada dia, as hélices maciças giram mais depressa, cortando a água com uma força implacável. A cada dia, a confiança a bordo floresce, transformando-se numa certeza inabalável. Ninguém imagina que, ao largo do Atlântico Norte, algo se prepara, invisível, silencioso, inesperado. 14 de abril de 1912. É domingo. O Titanic navega em mar aberto há 4 dias. O oceano está anormalmente calmo. As ondas, que deveriam dançar na superfície, parecem ter desaparecido. O Atlântico transformou-se numa imensa lâmina de vidro negro. O sol mergulha lentamente no horizonte, pintando o céu com matizes de laranja e violeta. Os passageiros saem para os conveses para admirar o espetáculo. Alguns capturam o momento com as suas câmaras, outros permanecem em silêncio, imóveis, hipnotizados pela beleza serena. Mas quem conhece o mar sabe. Um oceano demasiado tranquilo pode ser mais traiçoeiro
do que um oceano em plena tempestade. Nessa noite, a temperatura começa a descer bruscamente. O ar torna-se mais cortante, um prenúncio gélido vindo do norte. Os marinheiros começam a vestir casacos mais pesados, o seu hálito a formar nuvens de vapor no ar. O céu, desprovido de lua, é um veludo escuro, salpicado de estrelas que parecem brilhar com uma intensidade invulgar, como estilhaços de diamante sobre um pano infinito. Na sala de rádio, os sinais continuam a afluir. Icebergs avistados a norte. Gelo na rota. Os telegrafistas, atarefados a transmitir as mensagens privadas e triviais dos passageiros abastados, recolhem a informação. Alguns avisos são entregues na ponte de comando. Outros, não. O tráfego de comunicações é intenso, uma cacofonia de negócios, saudações e trivialidades que abafa os alertas urgentes. Ninguém, naquele momento, parece compreender a gravidade crescente. A velocidade do Titanic permanece alta. 22 nós. Às 21h30, outra mensagem. Gelo ao longo da rota. Às 22h55, o último aviso. Uma embarcação próxima, o Californian, relata estar parada, cercada por um campo de gelo flutuante. A mensagem é recebida, mas o comandante não está na ponte. O oficial de serviço toma nota, mas o Titanic não abranda. Não desvia. Prossegue em frente, imponente, majestoso, como se nada no mundo pudesse obstruir o seu caminho. A grande embarcação entra numa zona de silêncio e gelo. Ninguém a bordo o sabe, ninguém o sente. O mar é tão plano que não há ruído de ondas a quebrar, não há espuma, não há movimento. Apenas uma escuridão profunda, sem fim. Na Gávea, a mais de 30 metros de altura, 2 vigias perscrutam o horizonte. Os seus olhos ardem com o frio. As mãos estão dormentes. Não têm binóculos. Um lapso inexplicável, uma peça fatal no mosaico do desastre que se avizinha. Observam o vazio, tentando discernir com o olhar algo que não se vê. Apenas alguns segundos. Uma sombra imperceptível, uma mancha de negrume ligeiramente mais densa na escuridão absoluta. Depois, de repente, a forma materializa-se. O vigia grita. O som rasga a noite gelada. Iceberg, bem à proa! Naquele instante suspenso, o tempo congela. É o momento final da certeza, o último suspiro de uma era que acreditava ter conquistado o mundo natural. A arrogância humana, forjada em fogo e aço, estava prestes a encontrar a sua medida na indiferença gelada da natureza. Um encontro do qual não haveria retorno. Na ponte de comando, a noite do Atlântico é um manto de gelo e estrelas. O oficial de guarda, imerso na quietude da vigília, age com uma precisão nascida do instinto. A ordem corta o ar frio. Virar a bombordo, máquinas a ré, toda a força. As gigantescas hélices, corações pulsantes do colosso, abrandam a sua rotação titânica. O leme obedece, iniciando uma curva lenta, quase agonizante. O Titanic, uma montanha de aço e ambição, começa a manobrar. Mas a sua inércia é a sua maldição. É demasiado grande, demasiado pesado. O espectro de gelo está demasiado perto. A velocidade, que antes era motivo de orgulho, torna-se a sua sentença. Às 23h40, o inevitável acontece. O gigante de aço encontra o seu destino de gelo. Não há um estrondo, nenhuma explosão que rasgue a noite. Apenas um som estranho, profano. Uma vibração surda, um ranger prolongado ao longo do casco,
como se uma garra imensa estivesse a rasgar a pele da nave. Um arrepio que percorre a estrutura de aço, um tremor que sobe desde as profundezas até aos convéses iluminados. Muitos passageiros, imersos no calor dos salões, nem se apercebem. Outros pausam as suas conversas, inclinam a cabeça, interrogando-se sobre a origem daquela anomalia subtil. Mas ninguém, absolutamente ninguém, compreende a magnitude do que acabou de ocorrer. Nos convéses inferiores, no entanto, a realidade é outra. Uma besta invisível despertou, a Vártico. Começa a infiltrar-se por baixo das placas de aço, invadindo os corredores, as salas das caldeiras, como um predador silencioso e implacável. Nos compartimentos da proa, os membros da tripulação trocam olhares de puro terror. Algo está terrivelmente errado. Correm, gritam ordens, tentam acionar as válvulas, lutar contra o dilúvio. Mas a água é mais rápida, mais forte. O comandante Smith é acordado bruscamente. Sobe a ponte, o rosto marcado pela incredulidade. Thomas Andrews, o arquiteto do navio, o homem que conhecia cada rebite e cada viga, é convocado. Juntos, descem as entranhas da sua criação. A cena que encontram é um veredito. A água jorra com uma força impossível de conter. 5 compartimentos estanques estão inundados, violados. A matemática da sobrevivência é cruel e exata. O Titanic fora projetado para flutuar com 4 compartimentos alagados. Mas 5 era o fim. O diagnóstico chega, frio e sem hesitação. O navio vai afundar. Não de imediato, não em poucos minutos, mas o seu destino está selado. E a bordo, quase ninguém sabe. A fé na máquina é absoluta. O Titanic foi construído para resistir a tudo, para dominar o oceano. Mas não é isto. O gelo abriu o seu flanco, como uma lâmina deslizando sobre tela, uma ferida mortal de 90 metros. A água entra com uma fúria constante, subindo lentamente, inexoravelmente. As bombas, impotentes, lutam uma batalha perdida. As caldeiras começam a apagar-se, uma a uma. A inclinação do convés é ainda mínima, quase imperceptível, mas aumenta a cada minuto que passa. O comandante ordena que a tripulação seja acordada, que os botes salva-vidas sejam preparados, que a evacuação comece. E é então que a segunda tragédia, esta puramente humana, se revela. Os botes não chegam para todos. A bordo viajam mais de 2.200 almas. Os botes têm capacidade para pouco mais de 1.100. Metade, apenas metade pode ser salva. A proa ferida afunda-se cada vez mais, enquanto nos convéses a negação ainda reina. Muitos acreditam tratar-se de um exercício. Alguns riem, outros vestem-se com calma, colocando os coletes salva-vidas sobre seus trajes de noite. A ideia de que o Titanic, o inafundável, possa realmente estar a afundar é simplesmente inconcebível. Os primeiros botes são lançados ao mar, perigosamente meio vazios. As pessoas hesitam. Têm medo de abandonar a aparente solidez do navio gigante por uma pequena embarcação na escuridão gelada. Por que sair? A nave ainda parece segura, as luzes ainda brilham e a música continua. A orquestra, de pé no convés, com os dedos a congelar nos instrumentos, não para de tocar. É um ato de coragem, uma tentativa de impor a ordem sobre o caos, de manter um último vestígio de civilização até ao fim. Mas nos porões, o medo já se transformou em pânico. Os portões que separam as classes estão fechados. Os corredores inundam-se. Famílias inteiras procuram desesperadamente uma saída. As crianças choram, as mães gritam. A água sobe, indiferente à riqueza ou à pobreza. A noite avança.
e a promessa de um novo mundo transforma-se num abismo de água negra. A arrogância da tecnologia curva-se perante a força primordial da natureza. Cada minuto que passa é um passo mais perto do fim, um adeus silencioso à era da certeza. Ali, naquela fratura entre a confiança e o destino, nascia a lenda. Na luta pela sobrevivência, a força bruta decide destinos. Alguns prevalecem, outros não. O Titanic averna. A sua proa, cada vez mais submersa, quebra o delicado equilíbrio do gigante. A bordo, o pânico explode em gritos. A água gelada do Atlântico avança sem piedade, reclamando cada convés, cada corredor. Os botes salva-vidas, uma promessa de salvação para poucos, já se foram, e centenas de almas permanecem presas na estrutura moribunda. A popa ergue-se, lenta, mas inexorável, contra o céu estrelado. O Titanic já não parece um navio. Transformou-se num monstro agonizante, suspenso entre o firmamento e o abismo. A proa já foi engolida pelo mar, que agora comanda, inundando os salões de baile e as cabines de luxo. Aqueles que restam agarram-se à vida, escalando o convés agora transformado numa parede quase vertical. Alguns escorregam, caindo no vazio, os seus corpos a colidir com um metal frio. Outros, com as mãos em sangue, agarram-se desesperadamente a corrimões e grades, mas o tempo esgotou-se. Às 2h18 da manhã, um rugido ensurdecedor rasga a noite. Um som cataclísmico, como se uma cidade inteira ruísse sobre si mesma. O Titanic parte-se em dois. O aço contorce-se, as vigas vergam, as estruturas explodem sob uma tensão impossível. A proa, pesada e ferida de morte, mergulha de imediato, sugada para as profundezas. A popa permanece suspensa por um instante terrível, um último adeus fantasmagórico. Depois, também ela começa sua descida, primeiro lentamente, depois ganhando uma velocidade aterradora. As suas hélices gigantes apontam uma última vez para o céu, antes de serem arrastadas para a escuridão. Em menos de 3 minutos, o maior navio do mundo desaparece para sempre. Resta apenas o silêncio, um oceano imóvel e as vozes de mais de 1.500 pessoas, silenciadas para sempre no negrume gelado. Quando a alvorada rompe, o mar está sereno, indiferente. Onde antes flutuava um palácio, restam apenas destroços, madeira, malas, chapéus e corpos. Horas mais tarde, o navio Carpathia chega. Um a um, os sobreviventes são içados a bordo. São 705 espectros, trêmulos, enregelados, mudos. Viram tudo. Perderam tudo. O mundo desperta incrédulo para a notícia impossível. O navio inafundável jaz no fundo do oceano. A partir daquele dia, Titanic deixaria de ser apenas o nome de um navio. Tornar-se-ia memória, lição, um monumento silencioso à soberba humana, guardado para sempre pelas profundezas abissais do mar.